até que ponto rejeitamos as aparências? Até que ponto permitimos que a verdade espiritual ocupe nossa consciência, além da leitura que fazemos? Aqui devo introduzir uma palavra de cautela. Não é a leitura em si mesma que desenvolverá nossa consciência, mas o que fazemos com o que lemos. Podemos ler um capítulo inteiro de um livro inspirador, mas se passarmos por alguma forma de pecado, de doença ou falso apetite na rua, ou onde quer que possamos testemunhar isso, sem ministrar um tratamento a ele, estamos perdendo a oportunidade de desenvolver o novo homem em nós e assim deixar o velho morrer. Se aceitamos as aparências, o velho ainda vive em nós. Mas, se ao vermos o pecado, a doença, a carência ou o acidente, deixarmos essas palavras da verdade viverem em nós, então dizermos: não devo aceitar as aparências, devo aceitar a onipresença de Deus. Não apenas poderemos curar, elevar, reformar ou perdoar alguém, mas alguma parte do nosso velho homem morre no momento em que aplicamos uma verdade a uma situação específica. Essa verdade ganhou vida em nós, mas só poderia vir do novo homem. Não pode sair do velho homem, porque não há verdade no velho, nenhuma verdade nele mesmo. Ele não está sujeito às leis de Deus, nem mesmo pode estar. Todos conhecemos os pequenos aborrecimentos da vida familiar. A própria proximidade de viver com 2, 3 ou 4 seres humanos geram irritações. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith traz nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E ele está aqui para trazer a sua visão sobre esse assunto para nós. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre os problemas na vida familiar, sobre esse assunto dos relacionamentos. Mestre, qual é a sua visão sobre esse assunto dos relacionamentos? Ô Gilson, esse assunto dos relacionamentos, ele tem uma grande relevância para todos nós aqui. Isso porque a nossa vida, ela consiste de ações acontecendo a todo momento. A todo instante estamos dentro de ações. Elas acontecem o tempo inteiro. E elas acontecem dentro de relações. Nós temos colocado aqui para vocês alguns exemplos bem básicos para essa compreensão. Pela manhã, você está, por exemplo, dentro de uma relação com objetos, com coisas assim chamadas inanimadas. Você está em contato, por exemplo, com a escova de dente, com a pasta de dente. Então, pela manhã, estamos em relação com a xícara de chá ou de café. Então, a vida consiste de ações acontecendo. Então, nesses momentos, estamos tomando ações. Seja tomar um chá, um café ou escovar os dentes. E há ali, sim, uma relação entre você e a xícara, entre você e o talher, entre você e a escova de dentes. Então a vida consiste de relações acontecendo e ações dentro dessas relações. E nós já percebemos o quanto é simples, ou é bastante simples, a nossa relação
com objetos? Eu disse, é relativamente simples, porque até nisso, a mente do eu, a mente em nós, a mente da pessoa cria complicações. Por exemplo, a relação que você tem com o dinheiro, com o cartão de crédito. Observe que nós complicamos muito nossas relações, mesmo com coisas inanimadas. E por que isso acontece? Porque nessas assim chamadas coisas inanimadas, como a questão do cartão de crédito ou o dinheiro, isso nos confere algum nível de identidade, algum nível de poder egocêntrico. Nós não atentamos para nada disso, porque nós não investigamos. Mas você quer ver a coisa complicar? É quando essas relações que temos já não é mais com coisas. Já não são mais com coisas inanimadas. Quando começa a acontecer nas relações humanas. Então, nesse nível de relação, que nós chamamos de relacionamentos, a coisa complica. E por que complica? Porque nós temos a presença de ideias, de crenças, de opiniões. E isso cria divergência, cria separação, cria distanciamento, ou uma aproximação temporária quando há interesse mútuo. Nós não temos estudado, Gilson, a verdade sobre quem nós somos nesse contexto das relações humanas. Nesse contexto da relação com coisas, na relação com nós mesmos. Então, uma vez que você não compreenda com clareza a verdade daquilo que se processa dentro de você, na relação que você faz, que você tem com você mesmo, e a que nível essa relação acontece? Observe, a nível de sentimentos, de emoções, de sensações internas e de pensamentos. Uma vez que você não compreenda bem o que se passa dentro de você, o seu contato com ele ou ela, ou o seu contato com isto ou aquilo, será um contato de relação em conflito. É assim que, psicologicamente, nossas vidas estão orientadas. Nós vivemos em conflito em nossas relações, seja com coisas, pessoas, lugares, ou nós mesmos. E tudo isso ocorre e acontece em razão da não compreensão do modelo de pensamento em que estamos estabelecidos, em que estamos vivendo há 30, 40, 50 anos, algo relativo a essa questão da sua idade. Mas esse é um formato, um modelo que se processa na humanidade há milênios. Nós não sabemos como funcionamos. Não compreendemos a nós mesmos. Nós não estudamos a nós próprios. Assim, o nosso contato com o mundo é um contato de relação com problemas. Porque estamos internamente com problemas. Agora há pouco coloquei isso, você sai da cama pela manhã e entra em contato com a escova de dentes. Você não tem nenhum problema com ela. Mas quando você sai da cama, você se depara com alguém
com o marido, com a esposa, com o filho, com alguém íntimo, próximo, e ao olhar para ele ou ela, você o vê a partir de uma visão particular que você tem dele ou dela. Você não percebe, mas essa visão é uma visão que tem por princípio, por base, por modelo, a própria visão que você faz sobre quem você é. Portanto, você tem uma ideia sobre quem você é, um conceito sobre si mesmo, sobre si mesmo. E você faz um conceito sobre o outro, com base em suas expectativas, frustrações, medos, desejos, esperança. Esse seu estado interno psicológico de ser alguém está sempre presente nesse contexto das relações com ele ou ela. Isso não ocorre com a sua escova de dente ou com o espelho ou com alguma coisa que você passa no rosto pela manhã. Seu contato com pessoas, assim como o contato com você mesmo, é algo que o pensamento está determinando. E se o pensamento determina, a qualidade desse contato é naturalmente um contato com problemas. Uma vez que todo pensamento presente em você é algo que vem do passado, dessas expectativas, de momentos agradáveis e desagradáveis que você teve com ele ou ela, e que agora estão presentes, aparecendo nesse contato. A verdade é que enquanto você não se compreender e internamente não estiver neste silêncio e quietude de sua natureza real, mas vivendo dentro desse velho modelo de um intelecto preso a um padrão de condicionamento, como vivem a maioria das pessoas, os problemas estarão presentes. Nós precisamos descobrir, Gilson, uma vida livre do ego, livre do eu, e, portanto, livre de tudo isso. Então, sim, haverá uma relação de uma outra ordem com o mundo à nossa volta e um relacionamento de outro nível com pessoas, as mais próximas, íntimas e as mais distantes. É isso que nós precisamos descobrir na vida. O que é a vida? Onde nossa mente e coração realmente esteja livre de todos os problemas, livre desse formato de condicionamento psicológico, onde vivemos presos dentro de um contexto de medo, posse, controle, apego, desejos, ciúmes, ansiedade, angústia, depressão. Enquanto isso estiver dentro de nós, esta não compreensão da realidade divina, essa ilusão de uma vida orientada para o movimento do eu, do ego, estará sempre criando, produzindo problemas em nossas relações, em nossos relacionamentos. Assim, Gilson, os relacionamentos, eles são possíveis quando o amor está presente. De outra forma, não existe um real contato. Esse assim chamado relacionamento é conflito, é confusão, é desordem. A verdadeira relação é a comunhão com ele ou ela. Então, sim, temos uma qualidade de relacionamento além da dualidade, além da separação, algo além do ego, onde o amor está presente.
Nós conhecemos a verdade do amor em nossas relações, em nossos relacionamentos, porque estamos vivendo centrados no eu, no ego. A realização do seu ser põe fim a isso. Então você, em seu natural estado de ser, é a presença da liberdade, do amor, da verdade, da sabedoria. Essa é a verdade divina nas relações, nos relacionamentos, seja com coisas, lugares, pessoas. É a realidade do seu ser, é a realidade de Deus, é a presença da verdade, do amor. Quando o eu não está, quando o ego não está. O velho vive em constante reclamação sobre isso, deixando-se influenciar pelas condições externas, respondendo a elas com censura e exasperação. Mas, na proporção em que uma palavra da verdade pode vir à nossa consciência e dizemos: ah, não, é aquele velho homem aparecendo de novo. Ah, não, há um Cristo habitando em mim e nele ou nela. Nesse grau, mostramos o novo homem que está se desenvolvendo em nós. Na proporção, então, como não reagimos mais às aparências, como elas são humanamente, nesse mesmo grau, podemos dizer quão rapidamente estamos morrendo para o velho homem e renascendo para o novo. Estamos hipnotizados pelas notícias? Os jornais, o rádio e a televisão nos dão as notícias do dia, e é possível determinar o grau de nosso progresso no caminho por nossa reação a essas notícias. Se tememos todas as más notícias, o velho homem está muito no comando de nós. Mas, se chegamos ao ponto de dizer: sim, essa é a cena humana, a mente carnal, mas, felizmente, eu sei que minha vida depende de Deus, que toda a vida real, depende de Deus e não do homem. Felizmente, sei que, em última análise, ninguém vai encontrar um sistema que nos torne a todos prósperos. Portanto, não tenho que temer o que esses homens estão dizendo. Minha prosperidade individual é a manifestação de meu próprio estado de consciência. Houve homens que se tornaram milionários em tempo de pânico, e houve homens milionários que perderam tudo o que tinham em tempos de alta. Os tempos não tornam uma pessoa rica ou pobre. É o que está acontecendo em sua consciência que a torna rica ou a torna pobre. Então, se estamos com medo do mercado comum, ou se estamos com medo de algum novo governo, estamos reagindo. O homem velho em nós está trabalhando. Mas, se pudermos ouvir ou ler todas essas notícias e perceber: meu destino não depende do homem cujo fôlego está em suas narinas. Meu destino depende do grau de consciência de Deus que eu atingir. Então, o novo homem terá nascido em nós e estará se desenvolvendo. Por estes sinais, podemos ver que realmente estamos passando do estágio do velho para o estágio do novo homem, do estágio do homem natural, que não está sobre as leis de Deus, ao estágio daquele homem que tem o seu ser em Cristo e que está sob a lei de Deus. Estamos passando do estado humano para o estado espiritual de consciência.
na proporção do nosso esforço, do tempo e da devoção que dedicamos aos nossos estudos, às nossas meditações e nossas práticas espirituais. Perdendo o conceito de Deus. Quando somos crianças indefesas, nossos pais e nossas igrejas apresentam conceitos de Deus para nós, que não temos como negar ou refutar. E por causa da autoridade investida em nossos pais e instituições, esses conceitos podem ser facilmente forçados a nós. Poucos são os que são capazes de superar seu condicionamento inicial a ponto de descartar os conceitos de Deus aos quais foram ensinados na infância. Poucos são os que conseguem por si mesmos começar a buscar a Deus. Uma geração passa seu conceito de Deus e verdade para a próxima geração. Então, vem a luta para superar esses primeiros conceitos, quando uma pessoa descobre que o Deus que ela tem adorado não está fazendo nada por ela, o que o Deus verdadeiro faria. Se ela conhecesse esse Deus e pudesse fazer contato com ele. A humanidade falhou em encontrar Deus e tem adorado a ídolos. Tem adorado a imagens mentais em pensamento, de uma forma ou de outra. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre imagens mentais, que são pensamentos. Mestre, o senhor pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensamento? Então, Gilson, tudo que o ego pode reproduzir é aquilo que ele tem, que são memórias, lembranças, recordações, imagens. É assim que estamos vivendo no pensamento. Temos vivido no pensamento. A vida no pensamento é a vida centrada no eu. Aqui estamos lhe propondo uma vida livre do modelo do pensamento. Uma vez que o pensamento presente em nós é a presença do passado. Num certo nível, o pensamento se faz necessário. Em outro, ele é completamente não só desnecessário, como disfuncional. Você precisa do pensamento para assuntos práticos. Para lidar com assuntos profissionais, você precisa do conhecimento, da experiência e, portanto, da memória. A memória, o conhecimento é fundamental para assuntos práticos, profissionais. Mas, Gilson, nós temos uma qualidade de pensamento que não é só desnecessário como disfuncional. Por exemplo, a imagem que você tem da esposa, repare, é algo que você está trazendo do passado, do dia de ontem, ou de 1000 ontens, ou de milhares de dias. Então, com o passar do tempo, tudo que a mente egóica tem feito é guardar conhecimento, lembranças, memórias, experiências, que são pensamentos, e estamos invariavelmente entrando em contato com as pessoas a partir das imagens que nós trazemos delas, do passado. Será possível deixarmos o passado desaparecer? Para estarmos em contato com o outro, não com base nesse padrão de decepção, frustração, medo, raiva, preocupação, conceito ou preconceito, algo que vem do passado, guardado na memória. Então aqui não estamos lidando com ele ou ela nesse instante, e sim com uma projeção, com uma imagem, com um pensamento, com uma forma baseada em um conceito, ou seja, baseada em um preconceito sobre ele ou ela.
É assim que nossas relações estão acontecendo. Com objetos, isso é muito simples, mas com pessoas, isso complica. Estamos o tempo inteiro dentro desse formato de separação. Então, em alguns momentos eu gosto de você, em outros eu não gosto. Então, vivemos nesta gangorra, nesses altos e baixos em nossas relações, produzindo conflitos e vivendo conflitos. Uma vez ciente da realidade do seu ser, temos o fim para esta autoimagem. E quando ela termina, todas essas imagens do passado que eu faço dele ou dela, termina conjuntamente com essa autoimagem, com essa imagem que eu tenho sobre quem eu acredito ser. Portanto, uma visão da vida, nesse momento, requer a ausência desse modelo de pensamento psicológico. Então, estamos em contato com o momento presente sem o passado. Então, temos a realidade deste ser, a realidade de Deus. Então, a vida está nesse instante, florescendo nesse momento, quando o pensamento não está, quando as imagens não estão mais presentes, quando não há mais essas imagens mentais ou pensamentos, ou crenças e descrenças sobre ele ou ela, ou sobre a vida, ou sobre nós mesmos. Isso é algo possível, Gilson, nesta vida. Quando nos voltamos para esta ciência de ser, para esta compreensão da realidade, daquilo que nós somos nesse instante. A humanidade falhou em encontrar Deus e tem adorado a ídolos. Tem adorado a imagens mentais em pensamento, de uma forma ou de outra. Aqui e ali, ao longo dos tempos, há homens que descobriram o único Deus, e cada um deles revelou esse Deus aos seus seguidores, a seus discípulos, apóstolos e alunos. Quase sempre, entretanto, a visão do verdadeiro Deus foi perdida. O Mestre deu sua vida para que fosse revelado que Deus está no meio de nós, que seu nome é Eu, para que nunca mais procuremos Deus no céu, nem busquemos Deus nas montanhas sagradas, nem nos templos sagrados ou em livros sagrados, mas que percebamos que o lugar onde estamos é solo sagrado, porque eu estou aí. Eu, o Todo-Poderoso, estou no meio de ti e nunca te deixarei, nunca te desampararei. Tens fome? Não te preocupes com o pão do padeiro ou com a carne do açougueiro, pois tem no meio de ti o eu que eu sou. E eu sou a carne, eu sou o seu pão, o seu vinho e sua água. Se buscares este eu no meio de ti, porei uma mesa para ti no deserto. Servirei uma mesa diante de ti no deserto. Mais ninguém, nem amigos, nem parentes, nem banqueiros, servirei essa mesa diante de ti no deserto, se olhares para o eu que eu sou, no meio de ti. Depois de recebermos essa revelação, estamos livres. Estamos vivendo, nos movendo e tendo nosso ser em Deus, e Deus em nós.
E para você que está assistindo o vídeo até o final, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, também existem encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, por já ter esse assim chamado despertar da consciência, ele compartilha um estado de presença, ele compartilha um silêncio e uma graça que nos ajudam demais nesse processo de autoinvestigação, de conhecer a nós mesmos, de investigar e ver essa loucura dos pensamentos. Então, se tu tem o desejo sincero em se aproximar disso, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.